Boa noite, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nós. Amém? Nós vamos abrir, eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 14, do 1 até o 15. Eu vou fazer a leitura, a igreja apenas atente pela leitura da palavra do nosso Deus. Evangelho de João, 14, de 1 a 15, que tem o título como Jesus conforta os discípulos. Vamos ler a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se vós me tivesse conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora conheceis e tende visto. Replicou Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tem conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu farei. E se me amais, guardareis os meus mandamentos. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, graça nós te rendemos pela tua presença em nós. Te adoramos, o Senhor, na beleza da tua santidade. Te louvamos o teu nome e agradecemos por tudo, ó Deus, que o Senhor tem feito e fará na vida da tua igreja. Assim eu peço, ó Deus, que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, assim habilitado pelo Senhor, possamos ouvir a mensagem do Senhor e que ela possa achar guarida em cada coração. E ao sair daqui, ó Deus, saímos certos de que o Senhor nos abençoou através da tua palavra. Esta é minha oração, grato por tudo que o Senhor tem feito. Usa o teu servo, ó Deus, conforme seja o teu querer e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, essa palavra é uma palavra confortadora, né? O título já diz, Jesus conforta os discípulos. Cada um de nós aqui, hoje, verdadeiramente, somos discípulos de Jesus. Precisamos também de estar confortando ou confortado por Jesus através da tua palavra. Certamente, todos nós passamos por dificuldades, lutas, problemas, momentos que você pode parar e pensar que Deus esqueceu de você. Mas há momentos que nós oramos para a palavra de Deus e vimos que Deus está a falar conosco a todo momento. Os discípulos de Jesus e nós também não somos diferentes. Neste momento, Deus chama cada um de nós a responsabilidade de olhar para a palavra do Senhor e sentir o desejo de cada dia mais estar na presença de Deus. Observe que Jesus tem uma missão importante, e a missão de Jesus começa em Mateus 1, 21, que diz que Jesus veio salvar o seu povo dos seus pecados. Essa foi a missão de Jesus. Portanto, não para aí. Jesus não para só em salvar o seu povo, mas tem a responsabilidade também de conduzir esse povo a uma missão importante. Está lá em João 3,16, que diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para todos que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. E esta vida eterna, como já diz a palavra, é na eternidade que Jesus chama os seus discípulos. Jesus sabia
que naquele momento ali, no seu final do seu ministério, Jesus já tinha acabado de realizar muitas curas, milagres, né? Ressuscitou Lázaro, Jesus fez aleijado caminhar, coxo, né? Andar, cego ver. Então os discípulos ali, Jesus já estava sabendo que ao partir dali Jesus iria para o céu e certamente o discípulo passaria por dificuldade, até necessariamente se fosse a morte também de algum discípulo. Isso aconteceu com João Batista, por exemplo. Então Jesus sabia de tudo o que iria acontecer com eles. Porém Jesus diz: vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, ele fala: Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Observe 3 coisas importantes que Jesus fala nessa palavra. Ele não dá o espaço que ele é um caminho, né? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se você está no caminho, você está em Cristo. Se você está em Cristo, você está na verdade, que é a sua palavra. Porém, a oração de Jesus foi o quê? Pai, santifica-nos na verdade, pois a tua palavra, ela é a verdade. Então, se você está no caminho, está em Cristo. Se você está em Cristo, você está na verdade. E se você está na verdade, você tem vida. E essa vida é vida eterna. Mas convido os irmãos a abrir comigo, falando na vida eterna. Os irmãos possam abrir comigo 2 salmos que nós vamos ler nessa noite, que ele é um salmo que fala sobre a nossa alma, né? Onde nós vamos descansar a nossa alma. É o Salmo 23, por exemplo. Olha o que diz o Salmo 23. Disse o salmista Davi. Davi era um tipo de Cristo, né? Que já apontava para o Messias que voltava, né? E aqui nós estamos certamente aguardando a volta do Messias. Olha o que o salmista diz no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto de descanso e refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi tinha essa certeza que mesmo estando à beira da morte, mas ia habitar na casa do Senhor para todo sempre. Uma pergunta, né, que Tomé faz ao Senhor Jesus: pois não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Jesus responde que ele é este caminho. Mas a volta de Cristo é certa. O discípulo poderia entender que Jesus aqui está dizendo claramente que ele vai preparar o caminho. Certamente não era o momento ainda do discípulo se apresentar diante de Deus, porque ele não foi ainda assunto aos céus. Jesus estava planejando, né? E sabia que ali era as instruções que Jesus estava dando a seus discípulos, mas Jesus disse: eu vou preparar o lugar. E certamente esse lugar Jesus foi preparar, e nós estamos esperando Jesus Cristo. Na volta dele, certamente vai haver muitas perguntas, como também no Salmo 24. Olha o que diz o Salmo 24, que ele é um salmo também que aponta para Jesus. O título dele é A Vinda do Rei da Glória. Nós estamos esperando esse Rei da Glória. É certo que se ele não voltar, certamente nós iremos até ele, não é verdade? Quando aqui parte para a glória de Cristo. Então muitas perguntas, assim como Filipe, como Tomé, por exemplo, fez a pergunta, também já nos Salmos, no Velho Testamento, havia essas perguntas. Olha o que diz o Salmo: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Olha a pergunta que eles fazem: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta vem: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este vai habitar com o Senhor.
Continua o Salmo: este obterá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que busca a face do Deus de Jacó. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Então Jesus aqui está se colocando como Ele é o Rei da Glória, porque o texto diz também que Ele e o Pai somos um. Jesus está indo assunto ao céu, está preparando os seus discípulos, e Jesus diz que os discípulos vão passar por esse momento de dificuldade. Porém, Ele diz: olha, se vós tivesse me conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora conhecereis e tendo visto. Aí Filipe chega para o Senhor e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Filipe não estava nem sabendo o que estava pedindo a Deus. Observe aqui, eu lembro de Isaías, por exemplo. Quando Isaías vê o Senhor, Isaías faz o quê? Ele cai por terra e diz: estou perdido. Deus vai lá, resgata o Isaías e cura ele, e assim ele consegue ver a glória de Deus. E Filipe diz: mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E ele diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco. Então ele era o Pai, Deus Pai e Deus Filho, né? E Deus Espírito Santo, que é o que habita em nós, é o Espírito Santo de Deus, que Ele mesmo, diz Romanos lá, que testifica com o meu Espírito e o seu Espírito, que somos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, na mesma graça que Cristo vai. Observe que Filipe faz essa pergunta ao Senhor, e ele diz: não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Observe que Jesus, quando ressuscita Lázaro, aquela mulher pergunta: Senhor, se estiver aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha o que Jesus diz: eu sei que ele vai ressurgir na ressurreição do último dia. Aí Jesus faz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive e crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, aquele que tem Cristo Jesus, ele não vai morrer eternamente, porque mesmo que ele partir daqui, vai viver a vida eternamente com Cristo Jesus. Então Jesus ali começa a falar da sua passagem, da sua obra. Crede que eu estou no Pai e o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores farás, porque eu vou para junto do Pai. Que obra é essa que nós vamos fazer? É a que nós já estamos fazendo, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, né? Clamando aos irmãos, pregando aos irmãos, aqueles que vão crescendo cada dia mais na presença de Deus, aqueles que vivem na presença de Deus, aqueles que vão se apresentar diante do Senhor todos os dias, né, dia a dia, após dia, clamando: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Disse o Senhor Jesus: tudo aquilo que pedi em meu nome, isso eu vou fazer. Olha, aí Jesus já fala a respeito da oração, né? Como nós pedimos a Deus em oração: peça em nome de Jesus. Jesus vai fazer não para que eu seja glorificado, mas Ele diz: eu vou fazer para que o Pai seja glorificado no Filho. Essa é a missão de Jesus, é atender tudo aquilo que o Pai ordena, é atender tudo aquilo que o Pai determinou através da tua palavra. Por isso Ele veio e obedientemente ele cumpriu aquilo que estava escrito para Ele cumprir. Porém Ele disse: olha, eu vou fazer não para que você e eu seja glorificado, mas para que o Pai seja glorificado no Filho. Existe um texto lá em Mateus que Jesus fala o seguinte: quando Jesus é batizado, ele é batizado por João Batista, e Jesus fala assim:
João Batista diz: Senhor, eu é quem precisa ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim. Aí Jesus diz: deixa, pelo menos para se cumprir as Escrituras. E quando Jesus é batizado, diz o texto, que uma voz do céu desce como pomba, dizendo assim: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer na terra. Esse é meu filho amado. Amado por quem? Amado por Deus. Então a palavra de Deus, ela diz isso: clame ao Senhor Jesus, busque a presença de Deus, para que você viva em harmonia, viva em garantia de vida, porque se você clama ao Senhor Jesus, se você busca essa presença de Deus, certamente Deus vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus é que eu e você cresçamos cada dia, cresçamos na graça, no conhecimento, no amor de Deus, cresçamos também em harmonia, para que possamos assim falar abertamente, claramente, para que você ouça e cresça cada dia mais. É assim que Jesus diz: o mesmo prazer que Deus sentiu em Jesus, sente também conosco, quando nós assim o fazemos assim à vontade de Deus. Ele diz: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo na terra, em quem eu tenho prazer. E assim seja glorificado, não apenas, como já disse e vou repetir, nós, mas que Deus seja glorificado através da nossa atitude. Deus convida aquele povo a buscar, Jesus convida aquele povo a buscar cada dia mais a sua presença, e ele diz: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, né? Eu vou enviar o Consolador. E é o Espírito Santo de Deus exatamente que habita no seu coração, habita também no meu coração, exatamente buscando a presença de Deus. Se você tem essa presença de Deus, certamente você vai viver de acordo com o que Ele prometeu na sua palavra. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei da glória, né? E nós estamos aguardando esse Rei da glória, né? Se um dia Cristo voltar, certamente vai buscar a sua igreja. Não teremos mais oportunidade de pregar nessa terra. A oportunidade que temos é de viver para a glória de Deus, crescendo no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Seremos glorificados, um corpo transformado, um corpo mudado, não dessa mesma forma, mas de forma diferente, aonde todos nós vamos nos reunir para a glória de Deus, né? Não vai haver choro, nem dor, nem planto, nem ranger de dente. Nós não vamos estar olhando um para o outro mais, nem lembrando das coisas do passado, mas das coisas do futuro, que é o presente que Deus concede a nós. É o quê? A salvação no Filho dele. Creia em mim, ele diz, creia também no Pai, né? Creia em Cristo, creia no Pai. O crer faz toda a diferença. Quando você crê em Cristo, lembre do texto que eu iniciei, em João 3,16, quando você crê em Deus, certamente você já não é mais julgado. Abra lá em João 3,16, vamos ler esse texto. É isso. Diz a palavra de Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não seres arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feita em Deus. Que obra maravilhosa, né? A obra que é feita em Deus, foi Deus mesmo que preparou. Em Efésios, por exemplo, diz que Deus preparou essas obras para que nós pudéssemos andar nelas, né? Até as boas obras foi Deus que preparou para que você e eu pudessem andar nas boas obras do Senhor Jesus. Crescer na graça, no amor, no aspecto de vida melhor, andar com Cristo, viver com Ele, sabendo que esse caminho que Ele fala é um caminho apertado,
Este é o caminho apertado, mas é um caminho que conduz à vida eterna. Esse caminho é estreito, mas é um caminho que vai levando ao povo a viver uma vida de santificação, uma vida de purificação, buscando a santificação, a paz, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, e assim certamente vamos caminhando para a morada celestial. Cristo Jesus, creia nele, pois só ele é capaz de fazer tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra. Se ele disse lá, na ressurreição de Lázaro, que ele é a ressurreição, ele é a vida, então ele vai cumprir tudo aquilo que ele falou através da sua palavra. Meus irmãos, é importante que esta palavra ela traga em nós, no nosso coração, o conforto que eu e você precisamos, né? Aqui nós não fazemos apelo, nós não temos costume de fazer apelo, mas a palavra de Deus, por si só, ela já trabalha o seu coração. Se você hoje se sente um servo de Deus, se você hoje se sente uma pessoa que é querido por Jesus, que você está neste caminho, lembre disso, você está na verdade do Senhor Jesus. E se você ainda não é ainda um cristão, mas que através da palavra de Deus você sente no seu íntimo do seu coração o desejo de você clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero viver nesta verdade, né? No caminho e na verdade. E se você sente também que um dia a palavra do Senhor já entrou no seu coração e que há um desejo ardentemente de você clamar ao Senhor, faça isso, clame a Deus, busque a presença do Senhor, viva de tal maneira que você possa crescer cada dia, você possa envolver a sua família, seus filhos, você mesmo, a sua vida, dedicando a Cristo Jesus. Pois ele diz: tudo quanto pedir em oração, isso eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E ele diz no versículo 14: se pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se pedir alguma coisa no nome de Cristo, Jesus Cristo vai fazer, para que todos sejam, através da palavra de Deus, alimentados através do seu santo poder, que trabalha os corações daquele que busca ao Senhor. E aí no versículo 15 ele fala sobre a respeito do amor, né? Se vocês me amam, disse Jesus, vocês vão guardar os meus mandamentos. Esta é a prova do amor a Deus. É um amor incondicional, um amor onde você ama, não é, como o pastor sempre fala aqui, aquele amor melancólico, não. É o amor de Deus. Se você ama a Deus e ama o próximo, você está cumprindo toda a lei e da lei dos profetas. Não há limite para essa lei. Ame e guarde os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor é este: é que eu e você, que nós vivamos uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de gratidão, uma vida de amor ao próximo, uma vida certamente de mandamentos que venha trabalhando ao coração, aonde você pode e deve pregar a palavra do Senhor sem você sentir medo. Amar a Deus traz em nós o grande refúgio da nossa vida. Ame a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, com tudo que você tem de melhor, e ao próximo também. Se você ama a Deus, se você ama o seu próximo, certamente você está basicamente na palavra de Deus. Sobre o amor a Deus, eu quero convidar os irmãos aí na Epístola de João, lá no finalzinho. Na primeira epístola de João, no capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 21. Olha o que Deus fala a respeito do amor a Deus e do amor ao próximo. Atente bem pela leitura da palavra do Senhor. Amados, diz a palavra de Deus, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor.
Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivemos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Amado, se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Claríssima a palavra de Deus, né? Você não pode dizer que ama a Deus e odiar seu irmão. Você é mentiroso, diz a palavra de Deus. Se você ama a Deus, você tem que amar também o seu irmão, amar o seu próximo. E sendo assim, você vai cumprir toda a lei, como diz a palavra de Deus, toda a lei e os profetas. Eu quero também, meus irmãos, trazer aquilo que Jesus falou a respeito do Espírito Santo de Deus. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ou seja, Deus está conosco, né? Deus está com você. Deus está a cada momento, a cada instante, a cada minuto, em toda a nossa vida, Deus está ao nosso lado. Deus jamais deixaria os seus filhos à vontade, deixaria seus filhos desmanados, deixaria seus filhos abandonados, porque ele vai para junto do Pai. Mas ele vai e ele conforta seus discípulos. Olha, eu estou com vocês, eu vou estar aqui e estou com vocês. Pois ele diz, eu amo a minha igreja e certamente zelo por ela. Jesus Cristo tratou a sua igreja como a menina dos seus olhos. Então é um assunto muito importante lembrar que a palavra de Deus traz em nós o grande conhecimento, traz em nós o desenvolvimento por todo o nosso momento, cada dia, vivendo para a glória do Pai. Lembre disso, se você é de Cristo, Cristo está com você, você é da verdade, Cristo está com você, você está no caminho, Ele está com você. Por isso que Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz que, na carta de Paulo aos Romanos, versículo 8, capítulo 1, ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, ele diz, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. É uma novidade de vida, viver na presença de Deus, não é isso? Crescendo, lembrando na sua mente que você agora tem uma mente transformada pelo Senhor Jesus. Deus transformou a sua mente para que você possa olhar para o seu próximo, amar a seu próximo, olhar para o Senhor e amar também o Senhor. Certamente, irmão, quando nós assim o fazemos, da maneira que Deus propõe e marca, nós vamos estar cumprindo todo esse procedimento do Senhor Jesus. E ele diz também, se você tem a mim, cresça na graça, cresça no conhecimento e cresça também no Pai.
E aí, mostrando que Jesus trabalha os seus corações, ele diz na sua palavra: se pedir alguma coisa, eu farei. Lá é um texto que diz que se nós colocarmos nossa oração, petições na presença do Senhor Jesus, Ele vai ouvir tudo aquilo que você tem falado. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, mas sempre busque a viver na presença de Deus. Ansiedade é uma doença do século 21. Hoje nós estamos no ano de 2023, depois de Cristo, e Cristo já orientava o povo lá no passado: não andeis ansiosos de coisa alguma. Hoje a ansiedade trabalha os corações de todos os cristãos, praticamente. Todo mundo sente ansiedade, todo mundo é ansioso, mas Jesus diz: coloque a sua ansiedade na presença do Pai. Como assim? Em oração, pedindo a Ele: Senhor, mostra um meio para que eu possa viver e controlar a minha ansiedade, para que ela não venha trazer em mim algo que eu possa envergonhar o nome do Senhor Jesus, mas algo para que nós venhamos crescer nesta graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tudo que pedir, Ele diz: peça em meu nome, né? Peça em meu nome. Diante dos homens, confesse a Deus, confesse ao Senhor Jesus e clame a Ele pela palavra dEle, que é viva e eficaz. A palavra de Cristo é viva e eficaz. Trabalha os corações, muda pensamento, muda a atitude. Jesus tem o poder de transformar os corações de pedra em coração de carne. Esse é o poder que Jesus tem, é transformar. Jesus, eu creio que Jesus não salva uma pessoa para que ele continue na mesma vida. Não é assim. Quando Jesus salva, Jesus tem a responsabilidade também de cuidar daquela alma. Por isso que ele fala a preocupação, né? Olha, eu vou estar convosco, né? E o discípulo ali fica preocupado. Jesus disse: eu vou estar com vocês. Mas será que o discípulo que andou com Jesus não viu o que Jesus fez? Né? Por exemplo, quando Jesus alertou lá em Marcos sobre a questão do fermento dos fariseus, e o discípulo começou a discutir entre si: é porque não trouxemos pães. E Jesus disse: homens de pequena fé. Jesus está falando a respeito da doutrina dos fariseus, dos herodianos. Mas Jesus e o discípulo ali estavam com Jesus. Quando Jesus faz a multiplicação de pães e peixe, os discípulos estão ali atentamente. Quando Jesus diz quanto sobrou, gritaram logo: 12 cestos. E Jesus, e quanto foi? 5.000 pessoas. Só que quando Jesus fala, eles começam a discutir: é que nós não trouxemos os pães. E Jesus diz: homem de pequena fé, e fala isso em Mateus, mas que a sua fé possa crescer cada dia mais, que nós sejamos o povo de Deus, não apenas como Tomé, que para crer tinha que ver. E Jesus mesmo disse, né? Tomé, agora que você me viu, você crê, seja crente. E ele diz para nós somos o quê? Bem-aventurados que não viram e creram nele. Então nós somos mais bem-aventurados, que significa mais do que feliz. É por isso que o salmista Davi, ele vai falar sobre isso, a felicidade, quando ele diz: sou mais. Bem-aventurado é o homem que anda no caminho do Senhor, bem-aventurado é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na sua lei, e nesta lei ele medita de dia e noite. Então somos mais bem-aventurados, somos felizes, porque estamos na presença de Deus. Meus irmãos, que Deus possa estar nos abençoando a cada dia. Essa é a mensagem que o Senhor preparou ao meu coração. Foi rápida, mas objetiva. Que Deus possa ter aplicado cada palavra nos corações de vocês. Que nós, a sair daqui, saiamos certos, edificados. Que nós fomos edificados através da palavra de Deus. Certo? Que Deus nos abençoe e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, graça nós te rendemos, ó Deus, pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e fará na vida da Tua igreja. Ó Pai, nos abençoa através da Tua palavra. Nos conduz, ó Deus, cada dia a viver uma vida santa e na presença do Senhor.
Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor, ó Deus, a cada dia nos conduza a viver uma vida santa, uma vida, ó Deus, na presença do Senhor. Pai, fortifica a tua igreja, alimenta, ó Deus, os teus servos através da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa estar conosco a cada momento das nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, não permita que os nossos corações venham endurecer como o povo de Meribá, mas que possamos, ó Deus, abrir o nosso coração para que a tua palavra entre, ó Deus, que ela ache guarida, e ao achar guarida, certamente vai surtir efeito. Que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Deus, a vida do nosso pastor, abençoe também, ó Deus, a sua ida e volta, que o Senhor possa estar com ele neste momento. Abençoe também, ó Deus, a vida dos nossos idosos, que o Senhor, ó Deus, possa estar trabalhando aos corações daqueles que não puderam estar conosco, mas que o Senhor possa, Deus, estar trabalhando cada dia mais naqueles que não podem mais chegar à tua casa, mas que a tua mensagem, Deus, através da internet, possa estar habitando a cada lar. Observa, Deus, cada dia mais o teu poder sobre nós, que o Senhor possa derramar sobre nós a tua graça e o teu amor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Luiz Carlos.